A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 46. Nós vamos ler apenas o versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de vida, palavra que é viva e eficaz, palavra que é como espada de dois gumes, Senhor. Que ela venha nos ensinar nessa noite que devemos aprender e praticar, pois é assim a Sua vontade. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, esse versículo que nós lemos aqui, Salmo 46, 10, tem algumas lições muito importantes para nós aprendermos. A primeira coisa que se destaca aqui é que Deus, Ele manda que nós nos aquietemos, ou seja, que nós descansemos nele, porque Ele é Deus. E isso significa que o povo de Deus não deve ficar, irmãos, aterrorizados com as coisas que estão acontecendo por aí. Ao contrário, nós devemos reconhecer a soberania de Deus sobre todas essas coisas. Nós temos que conhecer Deus mais profundamente e também admirar, a providência que Ele tem para conosco. E quando nós percebemos isso, que Deus nos alimenta, que Ele nos preserva, que Ele nos guarda com Sua provisão, isso é motivo de paz para nós, é motivo de alegria para todos nós que cremos em Jesus. Se por um lado, essa declaração do salmista que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serve de consolo, de conforto para o povo de Deus, por outro lado, ela também serve de alerta para as pessoas que ainda não entenderam o propósito de Deus para cada um aqui nesta terra. Essa declaração serve para as nações que estão aí, nações incrédulas. É por isso que o salmista ele escreveu aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui, irmãos, essa frase, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aqui tem duas ordens a ser cumprida. A primeira é aquietar, nós temos que nos aquietar. Essa palavra, ela é traduzida no original hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, ela dá uma ideia de relaxar, sossegar, se retirar num cantinho, parar de lutar com nossas próprias forças, aquietar no Senhor. E a segunda ordem que essa frase que o salmista escreveu nos mostra é que Deus se declara para nós. Ele diz: sabei que eu sou Deus. Nós sabemos que há diversos homens e mulheres de Deus que estudam as Escrituras, irmãos, e fazem algum comentário, comentários escritos sobre os textos bíblicos. E esse texto não é diferente, porque os comentaristas, grandes estudiosos, eles interpretam essa declaração aqui do salmista de duas formas diferentes. Alguns entendem que o salmista aqui ele está direcionando essa declaração aos inimigos do povo de Deus. Então, se for assim, nesse caso especificamente, a declaração aquietai-vos e sabei que eu sou Deus seria como uma advertência para os ímpios, para que eles ficassem na deles, sossegassem, que eles entendessem que se eles se levantarem contra o povo de Deus, se eles se levantarem contra os santos, eles vão estar lutando contra o próprio Deus. E esse Deus que nós servimos, amados irmãos e irmãs, é um Deus soberano sobre toda a terra. Então, para aqueles que se levantam contra as coisas de Deus, eles não vão ter sucesso. Agora, tem uma outra interpretação também, que diz que essa declaração
né? Aquietai-vos que eu sou Deus, é como se fosse uma exortação para os crentes, né? É uma exortação para o conforto de todos nós. É uma declaração que aponta para o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Porque, irmãos, Deus preserva seus filhos. Ele nos guarda de sucumbir diante dos ataques dos inimigos. E Ele revela para nós que a garantia da vitória final é certa. E essa vitória não está na força humana. Essa vitória, ela está na ação divina, na ação de Deus. Então, há todas as duas interpretações que nós falamos aqui, a termos de entendimento, claro, fazem sentido nesse contexto do Salmo 46. Agora, se nós olharmos direitinho, a segunda interpretação é mais amplamente utilizada. Mas uma não anula a outra, porque na verdade essa mensagem é para que nós nos tranquilizemos, porque Deus é o nosso Deus e nos guarda, e que também serve de alerta para aqueles que são contrários ao povo de Deus, aos cristãos. Então, para nós, essa declaração aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, é um lembrete, irmãos, de que o sucesso da batalha não depende das nossas próprias habilidades. Nós temos que entender isso. Não faz sentido a gente se desesperar com nada neste mundo, quando nós sabemos que temos ao nosso favor o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, cabe a nós apenas não mexer em nada. Nós temos que nos aquietar, nós temos que descansar na presença protetora do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, aqueles que não creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida deles, essa mesma declaração pode ser uma advertência. Uma advertência, porque é inútil atacar o povo que pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ele tem cuidado de nós. Então nós não precisamos estar lutando, nós não precisamos estar contra as pessoas. É melhor parar de lutar, se retirar, reconhecer que Deus, irmãos, como diz o Salmo aqui no versículo 9, Ele quebra o arco e corta a lança. É Ele que faz isso. É Ele que queima. Os carros de fogo, aliás, que são queimados pelo arco e pela lança, Deus corta esse arco. Ele quebra, corta a lança. Por quê? Porque Ele é um Deus invencível. Ninguém é capaz de impedir a exaltação de Deus sobre tudo e sobre todos nós. Então, irmãos, nós somos seres impacientes. Esse que é o problema. Por quê? Porque nós, por causa do nosso ego, do nosso egoísmo, nós gostamos de conduzir nossas vidas à nossa maneira. Nós gostamos dessa ilusão que nós temos de que nós podemos controlar as coisas, poderemos controlar o tempo, as estações, até mesmo as ocasiões da vida. Nós somos naturalmente imediatistas. Queremos sempre que as coisas aconteçam com o nosso desejo e que sejam atendidas no mesmo momento, na mesma hora. E olha, irmãos, tem horas que nós parecemos loucos, porque muitas vezes nós achamos que podemos até interferir na ação de Deus. Eu já vi muitas pessoas querendo dar ordens a Deus, determinando que Deus faça isso e faça aquilo. Mas, irmãos, Deus é Deus. É Ele que faz na hora que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Por isso nós temos que aquietar a nossa alma, nós temos que aceitar essa verdade. Ao invés de nós estarmos entrando por um caminho de ansiedade, de pânico, de medo, nós devemos abraçar essa quietude que há no conforto do refúgio da providência de Deus na nossa vida. Queridos, há um momento certo para agir em obediência a Deus, mas até que essa hora não chegue, nós devemos deixar que Deus trabalhe. Deixe Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Deixe Ele agir livremente, deixe que o Espírito Santo tome conta de você. Por quê? Porque Ele vai trabalhar ao tempo dele, ao modo dele.
Se nós nos dedicarmos a crer nas promessas de Deus, irmãos, nós estaremos ocupados até demais para interferir na ação do Senhor. Nós temos que crer. Além disso, irmãos, muitas vezes Deus permite que nós experimentemos certos apertos, na nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados. Os problemas que a gente passa muitas das vezes é para que nossa fé cresça e para que Deus seja exaltado na nossa vida. Então nós não podemos ser inquietos, não podemos estar com o nosso ser tumultuado, ser medroso. Nós temos que ser resignados à vontade do Deus soberano que nós servimos, porque Ele faz o que Ele quer e quando Ele quer, não adianta. Então a Bíblia ensina, queridos, que Deus ele é imutável na sua natureza, nos seus propósitos, nas suas promessas. Ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder necessário para cuidar e socorrer aqueles que são seus, independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Então o nosso Deus onisciente, a quem nós servimos, ele conhece tanto a mim quanto a você. Ele sabe dos seus problemas, ele sabe dos meus problemas. Ele conhece cada um deles. Então o nosso Deus ele é totalmente sábio. Totalmente sábio. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, não da nossa. Então, irmãos, que venha ecoar esse conselho que o salmista nos dá aqui no versículo 10 do capítulo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que nós possamos encontrar esse prazer, esse consolo que essa verdade traz para a nossa vida. Porque, como o apóstolo Paulo deixou registrado lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, se você acredita nisso, se você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz há 2020 anos atrás, derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento, um renovo com o Pai. E se hoje nós vivemos debaixo da tutela do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos crer assim como Paulo, como ele escreveu aos Romanos, quando ele diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, o meu chamado, o seu chamado, não é segundo o meu nem o seu propósito. O nosso chamado tem que ser segundo o propósito de Deus. E se nosso chamado é segundo o propósito de Deus, temos que fazer e seguir esse conselho que o salmista nos deu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.